Vamos então agora entender os fatos com a cientista política Denilze Roshacker, que fala conosco por videochamada. Obrigado por nos atender, professora. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço o convite. Professora, vamos começar então pelo silêncio de Anderson Torres. Hoje o ex-ministro da Justiça ficou calado no depoimento à Polícia Federal. Qual é a sua análise sobre essa decisão dele? Olha, eu acho que a decisão de quem tem noção de que tem aí uma situação muito delicada, né, e que tem várias implicações, né, desde da questão sobre a atuação dele, a falta de atuação dele no dia 8, né, de janeiro, como também depois com o material que foi descoberto na casa dele e a minuta que foi lá descoberta coloca aí uma série de evidências de que no caso dele torna ainda mais complicado. Então, uma estratégia de defesa, né, ele alega que quer ter acesso à investigação, assim, ter um argumento de defesa, mas é claramente uma atitude de quem sabe que existe muitos elementos que o complicam e que é um momento em que ele consegue ganhar tempo para que tenha aí uma capacidade de articular uma defesa. Mas, de fato, é uma situação bastante comprometedora e acho que ele tem pouca chance de conseguir alterar, mas também vai depender do que a gente vai ter em termos de investigação, mas acho que ele ainda tem uma situação bastante delicada e isso fica claro com essa decisão que ele tomou hoje. Professor, e a nossa coluna na Mira trouxe hoje que o ex-presidente Bolsonaro pode adiar os planos de voltar ao Brasil com receio do que pode acontecer depois, né, do Anderson Torres. Que panorama a gente pode traçar para o futuro político de Bolsonaro, principalmente diante desse possível adiamento do retorno dele? Olha, o que mostra que a situação ainda é bastante complicada mesmo, né? E que o que o Anderson Torres tem de informação pode também gerar aí uma série de atuações e elementos para também para a investigação contra o Bolsonaro. Acho que o momento Bolsonaro ele tem, além do problema, todo o problema jurídico que ele já enfrentava, aí que foi um dos motivadores para que ele saísse do país, né, fosse antes do fim do mandato, agora tem ainda mais todos os elementos e todos os fatores ligados ao 8 de janeiro e a minuta. Acho que a minuta é central para entender a implicação. Acho que o caminho provavelmente provar que tem se configurado, né, de que se tem elementos para uma inegibilidade do Bolsonaro, o que torna a situação dele política bastante complicada também. Ainda não há clara evidência do quanto seria a questão em termos de uma possível prisão, mas ele sabe que a questão jurídica ela é um cerco que tem se formado e que cada dia se tem um elemento maior que leve à implicação com relação a ele. Então, acho que ele tem uma discussão, uma questão jurídica e o temor aí de ser preso, mas de outro lado ele também tem uma situação política. Ficar fora do país pode diminuir. Ele já vive um cenário, Rafael, de isolamento, né? E a busca de muitos dos que eram aliados deles, tanto do partido, tentando aí se distanciar. Se ele fica mais tempo fora do país, ele pode perder o capital político popular que ele ainda tem em alguns setores. Então, também é uma situação que pode torná-lo ainda mais isolado, e quanto mais isolado, mais vulnerável também para que ele consiga tem aí implicações jurídicas. Então, o quadro hoje do Bolsonaro, eu diria que é também bastante complexo,
e ele não tem aí muitas margens para conseguir se restabelecer de forma no curto prazo, e acho que isso também é um dos elementos que faz pensar nessa possibilidade. Agora, quando a gente olha para os Estados Unidos, há uma pressão junto ao governo americano para que o Bolsonaro não fique no país, né? Ou que o governo brasileiro, à medida que das investigações, peça a extradição, ou que ele propriamente seja deportado. Então, não é uma solução que parece confortável também, né? Porque ela vai perder aí, pode ser que ele sofra, do ponto de vista do governo americano, a necessidade de sair do país, pela questão do visto. E assim, a gente fica naquele risco, né, de que essa extradição ou qualquer outra coisa possa ainda torná-lo um Marte. Mas mudando um pouco de assunto, hoje o presidente Lula se reuniu com centrais sindicais buscando aí uma solução para essa questão do reajuste do salário mínimo. Que impacto dessas primeiras medidas da economia podem ter no futuro do governo e nessa governabilidade? O que a gente percebeu desde o início dessa semana, Rafael, foi o governo Lula tentando dar aí um tom proativo, né, nas suas políticas, e reafirmando, tem um processo que está sendo a investigação, tem a lógica de atuação com relação não só a pressão para que as investigações com relação ao dia 8 continuem, mas também que as pessoas sejam responsabilizadas criminalmente, inclusive que chegue nos principais atores, né, não só no Bolsonaro, mas também no Torres, no Ibanez. Mas essa semana a gente percebe uma posição do governo em buscar uma agenda positiva e que consiga ter uma lógica de atuação junto à opinião pública. A questão do salário mínimo estava sendo já de desgaste, né, porque aí, principalmente de grupos questionando o que o governo havia prometido e não tinha ainda uma resposta de ter o aumento do salário mínimo. Então, acho que hoje aí essa reunião foi para mostrar que o governo está agindo, essa não é só uma preocupação em termos de retórica, mas que há uma intenção em conseguir equalizar. Ela leva à necessidade de negociação não só com o setor político, mas também com o setor empresarial e sindical, né? Então, acho que o objetivo aqui é mostrar que é um governo que está preocupado com a população e vai tentar achar formas de conseguir resolver. Agora, tem uma discussão, o próprio Lula, na apresentação dele, na fala dele, colocou. Não é uma decisão que depende só do próprio da presidência, depende de uma negociação ampla, e aí ele pode ser que encontre mais resistências enquanto não encaminhar, e aí esse é outro ponto importante, né, de que é preciso encaminhar uma reforma tributária, que mexe com interesses de muitos grupos, né? Não só na proposta de isentar quem recebe acima de 5 mil, mas também em taxar as fortunas, as grandes fortunas. Então, acho que aqui vai entrar num embate, mas que a gente só vai acompanhar a partir de fevereiro, quando retoma os trabalhos no Legislativo.